Olá, pessoal. Bom dia. Sejamos todos mais... Lucas tem como... Aliás, continua, é bom que deixe assim. Lucas é o colega aqui do audiovisual que nos ajuda a gravar o programa. E eu ia fazer aqui um exercício de cortar e de editar, que não me é característico. E por não me ser característico, vocês acabaram de ver um erro de bastidores, como se fosse o programa Video Show na perspectiva espírita. Estamos trabalhando o livro Pão Nosso, sequenciadamente. Estamos no capítulo 34, intitulado Lugar Deserto, que tem uma passagem do Evangelho de Marcos, que Emmanuel destaca o seguinte: E ele lhes disse: Vinde a vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. No final do episódio passado, intitulado Trabalhemos Também, no finalzinho a gente passou um dever de casa. O que é o silêncio para você? Em uma resposta cara-crachá, dentro de uma ótica espírita, podemos responder, por exemplo, que o silêncio é uma prece. Mas o silêncio é uma oportunidade de nós nos auto-observarmos. E é preciso, na correria do dia a dia, nos desafios da nossa atual reencarnação, nós pararmos um pouco para respirar, para descansar e para silenciar. Porque o silêncio, ele desvenda a nossa intimidade. O silêncio permite que a mente trabalhe, não em uma perspectiva de euforia, não em uma perspectiva de descontrole, não em uma perspectiva de autoflagelo. O silêncio funciona como se fosse uma estação retificadora. E nós podemos encontrar nele um tom regenerativo da vida. Quando a gente se culpa, por exemplo, o silêncio pode nos responder ao seguinte questionamento: por que eu me culpo tanto? Certamente o silêncio deve trazer uma resposta: porque errou. Ou, a depender do caso, porque errou de novo. Mas o silêncio também pode trazer a seguinte problemática de raciocínio: como melhorar? Como ajustar a rota? O silêncio funciona como se fosse um deserto, onde nós ficamos ali, afastados das grandes cidades, dos grandes centros, das grandes informações que hoje pululam aí, os nossos, por exemplo, telefones, e eles proporcionam, dentro desse deserto, uma reflexão e um abraço íntimo. E Emmanuel traz uma reflexão em relação a isso. Olha só, no precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. De modo algum se referia a Jesus tão somente à solidade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se a câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado, em profundo insulamento do mundo, embora servindo diariamente consoante os indefectíveis desígnios do alto. Provavelmente, ou não, a depender do teu contexto de vida, o silêncio já deve ter te dito algumas coisas. O silêncio já deve ter te libertado de algumas amarras. O silêncio já deve ter te ensinado sobre você mesmo. Por exemplo, nos nossos processos de equilíbrio emocional,
nós podemos silenciar, mesmo com o corpo em estado de ebulição de raiva. O corpo no estado de ebulição de raiva deve silenciar, porque a raiva é um descontrole. Na raiva, nós tomamos atitudes instintivas. E se a gente não consegue se irritar, se silenciar diante da raiva, nós podemos dizer para o próximo: meu irmão, minha irmã, agora não. Eu estou com raiva. Agora não, que eu estou desajustado. Nada melhor, conforme André Luiz registra no livro Nosso Lar, do que nós bebermos um copo de água. E a depender dos nossos processos de deserto, dos nossos processos de silêncio, nós precisaremos mais do que um copo. A depender do processo do sujeito, precisamos de uma caixa d'água, de um lago Paranoá, para nos fazer refletir. Porque quando a gente silencia, Jesus se aproxima, como se dissesse, o que foi? Eu estou aqui. E Emmanuel escreve sobre isso. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo. Olha só, olha só. Prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação. E não procures descanso impensadamente, convicto de que muitas vezes a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte onde repousarás em companhia de Jesus. Eu não sei mais o que falar depois desse texto, não. Eu vou até ler de novo. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte onde repousarás em companhia do Mestre. Emmanuel nos adverte que a gente não precisa rodar o mundo. Você está em Brasília, você está em Natal, de onde eu sou. Você está em São João do Sabugi, lá no Rio Grande do Norte, na divisa com a Paraíba, de onde meu pai é, para a gente se encontrar com Jesus. Não precisa fazer uma viagem de lazer, um retiro. Não, com todo respeito. Jesus habita o nosso coração, porque Jesus sente e procura o nosso psiquismo. Nos nossos processos de erro, o silêncio propõe uma continuada. No começo do episódio de hoje, vale a pena resgatar, mais uma vez eu cometi um equívoco na vida. E, na gravação, nós temos a oportunidade de cortar para editar. Mas eu, particularmente, não tenho esse perfil, porque seria algo superficial. De nada me vale falar em continuidade, em recomeço, em portas abertas de Jesus, se diante da câmera, por exemplo, eu faço um recorte. A vida é o que ela é. A vida é uma oportunidade de aprendizado. A vida significa algumas quedas, mas com muita fé em Jesus, nós podemos continuar. Graças a Deus que temos uma obra posta à mesa. Graças a Deus que temos o Espiritismo, que complementa de uma maneira mais racional a acessibilidade em relação à obra de Jesus. E graças a Deus que nós não podemos editar as nossas vidas. É de quedas e levantes que a gente vai se aperfeiçoando, que a gente vai aprendendo
e que principalmente, a gente vai continuando. Tem uma frase icônica que diz que a vida não permite ensaios. E hoje, aqui, no episódio do capítulo 34, intitulado Lugar Deserto, nós vemos isso. Quantas vezes nos nossos erros a gente se recolhe num lugar deserto para pensar, para silenciar e para refletir. Graças a Deus que a gente erra, porque errando a gente aprende, a gente continua. E por mais um erro no começo do episódio, a gente viu que a vida é o que é. Portanto, nos nossos desertos, nos recolhemos, fiquemos em silêncio, mas sentindo o psiquismo do Cristo que nos procura, dizendo: meu filho, minha filha, continue que eu estou contigo. Até a próxima, no capítulo 34, em que trabalharemos o Cristo operante. Alguma dúvida, algum comentário? Digita aí que eu vou responder. De onde você é? Você conhece pessoalmente a Comunhão Espírita de Brasília? Qual foi a tua percepção em relação a esse capítulo de hoje? O que é que significa para você o deserto do silêncio? Digita aí, vamos conversar? Até a próxima! Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.